5 de agosto, quarta-feira, sejam bem-vindos a mais um episódio do Mercado Flash. Eu sou o Pedro Imperial Serafim e, como sempre, é um prazer enorme estar aqui para vos dar as atualizações mais fresquinhas, então, do mercado nacional e internacional. Hoje temos muitos assuntos para falar. Queria deixar, antes de mais, o apelo para subscreverem o nosso canal. Estamos quase a chegar a uma marca redonda e só conseguiremos fazer com a vossa ajuda. Temos muitos tópicos para falar sobre Portugal, sobre o Benfica, sobre Sporting e, como tal, sem mais demoras, vamos a isso. O primeiro dossiê do dia é o de Moussa Diaby. O Benfica segue de perto então este experiente jogador, segundo avança o jornalista Santiago Una do Futmercato. Estamos a falar de um extremo do Al Ittihad, 27 anos, capaz de jogar tanto no flanco direito como no flanco esquerdo, e é um jogador já muito experiente, com 11 internacionalizações pela França, com um currículo notável. Começou a ter alguma expressão no PSG, depois foi para o Bayern Leverkusen, conquistou o seu espaço no futebol alemão, era uma das grandes referências do futebol alemão, e depois ainda teve uma época no Aston Villa, antes de seguir então para a Arábia, e é um jogador que continua numa grande forma, um pouco agora afastado então dos holofotes, não é, da Europa, mas nesta última temporada, por exemplo, marcou 6 golos, fez 14 assistências em 43 jogos, números muito interessantes. Estamos a falar de um avançado muito rápido, ele é conhecido pela sua extrema velocidade, pela sua extrema capacidade de explosão, é um jogador que acelera com muita facilidade e tira um ou dois adversários do caminho, e acho que poderá ser um jogador muito interessante para o futebol português. Só que para o Benfica atacar Diaby está dependente então de uma saída. A mais provável e a que se tem falado nestes últimos dias é a possível saída de Dodi Lukebakio. É um jogador que não conta então para Marco Silva, pelo menos não conta para ocupar já uma posição de titular, e como tal uma saída pode estar aqui em cima da mesa. Para o Benfica ir buscar Moussa Diaby, teria de desembolsar um valor a rondar os 20 milhões de euros, um valor já superlativo, mas que vai de encontro realmente com as qualidades do jogador. Agora, há 2 clubes na corrida e se calhar na linha da frente para conseguirem então Moussa Diaby, neste caso o Bayer Leverkusen, clube que Moussa Diaby já representou, e o Inter. Eu acho que o lado emocional poderá pesar um pouco na escolha do jogador. Ele esteve nos farmacêuticos entre 2019 e 2023, volto a referir, foi muito feliz no futebol alemão, marcou 49 golos em 4 temporadas e acho que vai ser um negócio bastante complicado para as águias. Esperar para ver. Moussa Diaby tem um valor de mercado de 27 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2028. Falando ainda do Benfica, depois do Besiktas, agora é o Fenerbahçe interessado então em Vangelis Pavlidis. Em cima da mesa uma proposta de 40 milhões de euros, mais bónus, podendo então ascender a um valor total de 50 milhões de euros. As águias ouviram esta proposta e recusaram-na prontamente. O Benfica quer 70 milhões de euros pelo seu avançado, e atenção que Pavlidis, se houve uma altura em que havia alguma decisão, antes até da chegada de Marco Silva, agora não há nenhuma indecisão. Marco Silva considera o ponta de lança essencial para atacar a próxima temporada, é a primeira escolha, ele que teve um arranque perfeito agora nos jogos oficiais, fez 4 golos e uma assistência nos 2 jogos da pré-eliminatória contra o St. Gallen, e é um jogador que é muito valorizado na direção dos encarnados, e como tal, Vangelis Pavlidis é para manter neste caso. É um jogador que nas últimas 2 temporadas teve uma preponderância muito grande, 60 golos, era a grande referência dos encarnados então na frente de ataque. Teve uma quebra de rendimento, é verdade, no final da temporada passada, mas eu acredito que este ano Vangelis Pavlidis vai voltar ao nível que tanto nos habituou. Estamos a falar de um avançado muito completo, muito associativo, capaz de jogar de costas para a baliza, de aparecer nas zonas de finalização, com muita facilidade de remate. Então segurar Pavlidis é uma excelente notícia para os adeptos encarnados. Por sua vez, com a chegada então de Jean Doran, já falamos isto várias vezes, Ivanovic está na porta de saída, o Hull City e o Real Betis estão então na corrida pelo goleador croata. Passando agora para o Sporting, Sérgio Arribas não sai do radar do Sporting, segundo o diário AS. Estamos a falar de um extremo-direito espanhol de 24 anos. Temos falado várias vezes dele nestes últimos episódios. Foi um jogador que brilhou na temporada passada na segunda divisão espanhola. 26 golos, atenção, 26 golos, um número muito superlativo. 26 golos, 6 assistências. É verdade que o Almeria não subiu de escalão, mas
Arribas foi sem dúvida uma das principais referências então da competição. Um esquerdino que gosta de explorar as zonas interiores vindo da direita, que remata com muita facilidade e é conhecido principalmente pelo seu virtuosismo, pela sua capacidade técnica. E volto a dizer, falamos de Diaby, que acho que seria um jogador muito interessante para o futebol português. Sérgio Arribas segue também nesta mesma linha. Foi um jogador que também tem sido associado ao Benfica, mas lá está, tal como referi anteriormente, a hipótese do Benfica ir buscar agora um extremo direito está dependente então de uma saída. O Benfica tem no lado direito, conta para o lado direito com Prestiani, Luque Bacchio, Kaminski, e como tal é muito difícil que o Benfica vá buscar então um extremo sem uma eventual saída. Emblema andaluz quer 20 milhões de euros por Arribas e o Real Madrid tem direito a 50% do valor numa futura transferência. Para a direita, convém realçar então que os Leões contam com Luís Guilherme, Jenny Catamo e, a meu ver, novas entradas no Sporting são dependentes então de saídas substanciais, e eu acredito que o plantel leonino já está praticamente consolidado. Falamos de Jenny Catamo e vamos voltar agora a referir o Sunderland, quer o extremo moçambicano. Os Black Cats já fizeram contactos exploratórios então por este jogador, mas os Leões não estão dispostos a abrir mão deste ala. Há até uma correlação com a Arribas, não é? Caso Jenny Catamo fosse então embora, seguisse então para o campeonato inglês, a Arribas poderia ser uma opção, mas isso não está muito no pensamento da direção leonina. Estamos a falar de um jogador que é muito confiável aos olhos de Rui Borges. Adaptou-se rapidamente a uma posição mais avançada no terreno, ele que jogava muitas das vezes num esquema a 3 naquela posição de ala, e agora num 4-3-3 tem jogado mais como extremo direito. É um jogador muito versátil e também é muito importante por esses motivos para o Sporting, e também o Sporting quer fechar as portas a possíveis saídas de mais figuras importantes, não é? Já saiu o Trincão, já saiu o Human, já saiu o Morita, o Pote está a caminho então da porta de saída, e o Sporting não quer mais ninguém a ir embora antes do início da temporada, e as saídas só deverão acontecer agora pela cláusula de rescisão. A de Jenny Catamo é de 60 milhões de euros e, como tal, o negócio será muito difícil de acontecer. De realçar então que Jenny Catamo tem um valor de mercado para o 0-0 de 24 milhões de euros e um contrato que se estende até junho de 2029. E fechamos este separador do mercado nacional com Shoya Nakajima, um regresso inesperado, não é? Ele assinou pelo Portimonense a custo zero, a extensão do contrato ainda não foi revelada. Estamos a falar de um jogador que deixou uma excelente impressão na turma algarvia, não é? Representou o Portimonense entre 2017 e 2019. Nesse espaço de 4 anos, Nakajima teve 31 contribuições diretas. Eu já sabia que o valor era elevado, mas não estava à espera que o valor fosse tão acentuado. Não me lembrava que Nakajima tinha feito números tão expressivos. Já sabia do impacto que Nakajima tinha tido no Portimonense, mas não me lembrava que tinham sido números tão expressivos. Nakajima que seguiu depois para o Al Duhail, antes de rumar ao Porto, onde chegou com muita expectativa, mas esteve muito longe de corresponder. As coisas não correram bem com Sérgio Conceição, houve mesmo conflitos com o treinador português durante essa passagem. O rendimento não foi o esperado, parecia um bocado um peixe fora d'água naquela equipa do Porto. Acabou por voltar ao Portimonense por empréstimo dos Dragões na temporada 2021 e 22. Teve um bom desempenho, melhorou significativamente face à temporada que passou com a camisola azul e branca, mas ficou um pouco longe da primeira amostra que tinha tido pelo Portimonense. Foi posteriormente para o Antalyaspor, Urawa Reds depois. Esteve 3 anos no Japão e volta agora então para o Portimonense, para a segunda liga, e a meu ver é um excelente acrescento para a turma algarvia, que realmente precisa de mais qualidade na frente para poder atacar uma possível subida de divisão. Abrimos esta janela do futebol internacional com Mohamed Salah. O Trabzonspor é então o destino escolhido pelo Faraó, ele que aterrou esta manhã na Turquia e já provocou o alvoroço no país, uma grande festa, uma recepção apoteótica como a Turquia já nos habituou tão bem. Já aconteceu várias vezes, vários jogadores que chegaram então à Turquia e que foram recebidos de uma maneira muito especial. Mohamed Salah já veste então a camisola do novo clube, assina a custo zero após o término da ligação com o Liverpool, e estamos a falar de um
um jogador com uma pegada muito, muito forte no futebol inglês, não é? Foi um jogador que marcou 257 golos, que fez 120 assistências pelos Reds, números verdadeiramente impressionantes, não é? Números estratosféricos. Ele que conquistou 2 vezes a Premier League, ganhou uma Champions, ganhou um Mundial de Clubes, tem um percurso invejável. Ele que chegou em 2017 ao Liverpool, vindo da Roma, já era expectável que tivesse um impacto forte no Liverpool, mas não era expectável que fosse logo tornar-se rapidamente então o cabeça de cartaz do futebol inglês, como aconteceu. O Besiktas esteve a tentar fechar então com o Atlético de 34 anos, mas acabou por não ser bem sucedido, perdeu a batalha então para o Trabzonspor. Passamos agora para Bruno Guimarães, porque o Arsenal ganhou então a corrida por este médio brasileiro, segundo Fabrício Romano. Os campeões ingleses chegaram a acordo com o Newcastle após longas negociações, não é? Nós já temos vindo a falar desta possibilidade de Bruno Guimarães rumar ao Arsenal há muito, muito tempo. Parece que agora o negócio está finalmente concluído, num valor a rondar os 88 milhões de euros. A meu ver, é uma excelente aquisição para os Gunners. Bruno Guimarães é um autêntico comandante do miolo, é um jogador muito, muito forte no capítulo do passe, seja no passe curto, no passe longo, mesmo no passe de ruptura, a isolar o ponta de lança, e a meu ver os Gunners vão ficar muito bem servidos. Estamos a falar de um jogador que foi titular indiscutível pelo Brasil no Mundial, que chega com 28 anos, no auge se calhar da sua carreira, e o Arsenal fica com mais uma opção muito, muito viável para atacar esta próxima temporada. O Arsenal que já conta no plantel com Declan Rice, Zubimendi, Mikel Merino, mas Bruno Guimarães chegará para ser certamente um dos titulares, muito provavelmente então ao lado de Declan Rice. E por outro lado, isto é um inferno, por assim dizer, para o Newcastle, que já perdeu Tonali, já perdeu Anthony Gordon, já perdeu mesmo o treinador Eddie Howe, e agora fica sem Bruno Guimarães. Acredito que o Newcastle vá atrás de outro jogador para colmatar então essa saída, e eu até escrevi numa das partes das curiosidades que aparecem então aí neste grafismo, que é atenção Porto, porque eu acredito que o Newcastle, já tem sido comentado, mas eu acredito que poderá ser mesmo uma opção, o Newcastle ir atrás de Victor Froholt. Acredito que Victor Froholt possa ser mesmo o alvo prioritário do Newcastle, e atenção, porque se o Newcastle quiser realmente este médio dinamarquês, que tem feito um furor enorme no futebol português, o Newcastle vai ter que chegar aos valores da cláusula de rescisão, que está estipulada num valor de 85 milhões de euros, um valor muito, muito superlativo, mas provavelmente será entre aspas, uma troca, não é? 88 milhões de euros que vai receber então de Bruno Guimarães serão investidos nos 85 milhões de euros para contratar Victor Froholt. Vamos ver o que é que irá acontecer. Eu acredito que esta incursão do Newcastle terá certamente mais capítulos. Florentino Luís é oficial, troca o Burnley pelo Ipswich Town, contrato válido até 2031. Estamos a falar de um clube recém-promovido à Premier League, que desembolsou agora cerca de 19 milhões de euros por este médio português. O negócio contempla ainda 4 milhões em variáveis, e quem fica a esfregar as mãos com este negócio é o Benfica, que vai receber 930 mil euros referentes então ao mecanismo de solidariedade da FIFA. Florentino, que foi contratado então pelos Clarets por 24 milhões de euros no último mercado de verão. Na última temporada foi titular indiscutível sob o comando de Scott Parker, fez 33 jogos, a maior parte desses jogos foram como titular, e eu acho que é um jogador muito interessante, principalmente para uma equipa que vai tentar a manutenção no primeiro escalão do futebol inglês, que precisa de um jogador que seja muito forte na interseção, e não há muitos jogadores com as características de Florentino que seja um jogador capaz de tirar a bola ao adversário com extrema facilidade. Às vezes é muito comentado por ter algumas debilidades na parte de construção de jogo, mas eu acredito que numa equipa como o Ipswich Town, Florentino será muito, muito interessante. Florentino tem um valor de mercado de 21 milhões de euros para o 0-0 e um contrato que se estende até junho de 2031. Fechamos o episódio de hoje com um jogador que esteve na mira de um grande, ou pelo menos foi associado a um grande com muita força neste mercado. Franco Massantuono vai rumar à Fiorentina então por um empréstimo de uma temporada do Real Madrid. Foi um jogador que esteve associado
ao Benfica, mas segue então para a Itália. É um extremo de 18 anos, uma das grandes promessas do futebol argentino, brilhou no River Plate, cresceu muito no River Plate enquanto jogador, mas ainda não conseguiu se afirmar no Real Madrid. Tem muito tempo para o fazer e eu acredito que agora um empréstimo para uma realidade que é muito interessante e que realmente tem uma expressão muito forte, que é da Série A, também poderá ajudar Franco Mastantuono a habituar-se ao futebol europeu e realmente ser uma das referências da Fiorentina na próxima época. Os merengues também têm muitas opções para a direita. Rodrigo, Federico Valverde, que jogou muitas vezes pela direita na temporada passada, e acredito que uma mudança de ares, somar mais minutos, poderá fazer muito, muito bem a Franco Mastantuono. Acho que é uma boa solução. Franco Mastantuono, que tem um contrato até junho de 2031 com os merengues e uma cláusula estratosférica de 1.000 milhões de euros. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Obrigado por estarem na nossa companhia. Não se esqueçam de deixar nos comentários as vossas opiniões sobre os vários negócios que foram aqui abordados e deixar a nota que o Apostase, sim, é a Apostase, não é a Aposta ZZ, está de volta e contamos com a vossa participação em mais um ano. É um dos jogos que vocês mais gostam aqui do 00 e contamos então com as vossas previsões para a nova temporada que se avizinha. E também temos um jogo novo que é o The Final Table, onde vocês podem tentar prever qual será a tabela classificativa no final da temporada. É um jogo muito, muito divertido. Não se esqueçam de participar, nós contamos convosco e já sabem, fiquem connosco, fiquem com o 00.